Algo extraordinário está acontecendo atualmente, uma coisa chamada Bitcoin. Muitos acham que deve ser uma fraude colossal, certo? Pirâmide financeira ou simplesmente uma forma inútil de dinheiro virtual. Sim, você explica para o seu amigo e ele insiste em dizer: Você está me dizendo que uma moeda digital, nomeada por um meme de internet, agora vale mais do que a Ford? Desculpe, mas eu não acredito que seja real. Investimento para mim tem que ser palpável. E isso não é. Prefiro meus fundos imobiliários. Pois é, isso sempre foi a rotina de quem ousou sair do mercado tradicional e ir para as criptos. Mas chegamos em 2023 e, a menos que você tenha estado completamente alheio ao mundo, com certeza já ouviu falar do Bitcoin. Trata-se de uma forma completamente virtual de moeda, controlada por nenhum governo e nenhuma entidade individual. Foi criada por um fundador misterioso que permanece anônimo até hoje. Uma moeda que agora possui um valor de bilhões de dólares, uma moeda digital que foi concebida há poucos anos atrás como uma alternativa ao dinheiro convencional. Isso está ganhando uma proporção sem precedentes. No entanto, como disse antes, há quem argumente que se trata de um gigantesco esquema de pirâmide, sugando as pessoas. Primeiramente, vou mostrar que o Bitcoin possui todas as características não apenas de uma moeda, mas de uma moeda de extrema qualidade. Provavelmente, você já tem a sua opinião sobre o assunto, seja a favor ou contra. Espero que esse documentário sobre o Bitcoin seja capaz de despertar debates controversos e polarizar opiniões, já que é algo que acontece onde quer que ele seja discutido. Chegou a hora de retirar as cortinas e descobrir exatamente o que está acontecendo por trás de toda essa agitação e entender por que o Bitcoin desperta as reações que tem. Afinal, no centro de tudo isso está algo muito maior do que simplesmente uma moeda digital, e é crucial que você compreenda isso. Chegou a hora de submeter o Bitcoin ao julgamento minucioso. É tentador zoar e simplesmente descartar o Bitcoin quando você se depara com ele pela primeira vez. Surge a tentação de pensar que nada com a palavra criptomoeda no título pode ser algo sério. Você vai ao Twitter e se depara com perfis que ostentam olhos laser e memes que inundam a comunidade, acompanhados por declarações extravagantes. Isso sem mencionar algumas das previsões apocalípticas sobre o colapso do dólar americano e o fim das moedas fiduciárias, tal como as conhecemos. Nosso instinto natural é ser cético. Não há valor real nisso, pensamos. É apenas uma bolha. E você está certo em dizer que o preço do Bitcoin poderia chegar a 50 mil ou até mesmo a 100 mil dólares. No entanto, há certeza de que no final das contas, seu valor pode muito bem se aproximar de zero. Como poderia uma moeda virtual, algo que já foi rotulado de dinheiro mágico da internet, ter um valor tão substancial? Onde está o valor intrínseco que essa coisa aparentemente fornece ao mundo? Esta é a primeira pergunta que quase todos fazem, e é somente quando você começa a compreender a tecnologia e a filosofia subjacente a tudo isso é que percebe que está fazendo a pergunta errada o tempo todo. O Bitcoin é essencialmente um registro de transações que nos informa quem enviou, qual quantidade de bitcoins e para quem. É semelhante a um livro-razão bancário que armazena todas as transações que você fez em sua conta bancária. No entanto, cada transação é validada pela própria rede. Se você tentar enviar 100 unidades para um amigo, quando possui apenas 50 unidades em sua conta, a rede perceberá que essa transação é inválida e a rejeitará. Um banco, por outro lado, é uma autoridade central e uma instituição financeira intermediária entre agentes superavitários e agentes deficitários. Logo, você até conseguirá fazer a transação, mas pagará juros por isso. Já o Bitcoin tem como objetivo se tornar uma forma descentralizada de moeda. Seu criador, Satoshi Nakamoto, um indivíduo misterioso até o momento, detalhou essa visão em seu white paper, publicado durante a recessão de 2008. Ao invés de depender de um banco para verificar a legitimidade das transações, o Bitcoin valida as transações através de uma rede de computadores que existe na rede do Bitcoin. Essa rede está aberta para qualquer pessoa no mundo que queira se juntar, bastando baixar o software Bitcoin. Pode-se comparar a isso a um sistema de votação, onde cada computador na rede vota para determinar se uma transação é legítima. Após um certo número de transações, um novo bloco de transações é criado e vinculado ao bloco anterior, formando o que conhecemos como tecnologia blockchain. A essência do valor não reside, na verdade, no valor intrínseco que o Bitcoin supostamente oferece ao mundo.
Olhando para o dólar americano, podemos questionar o que realmente confere valor a qualquer moeda. O dólar em si não possui valor intrínseco, é apenas um pedaço de papel ou um número em uma tela. O valor do dólar ou em qualquer outra moeda advém do fato que o governo declara que ele tem valor, e nós concordamos e confiamos que nossos dólares podem ser utilizados para comprar bens e serviços, porque aqueles que os recebem também vão confiar em seu valor. Em outras palavras, o valor de uma moeda deriva da confiança que as pessoas depositam nela, bem como da estabilidade do governo que a emite. A diferença aqui é que enquanto as moedas fiduciárias dependem da estabilidade do governo, o Bitcoin, com a sua tecnologia blockchain, depende de um código de computador. Para que uma moeda seja validada, é crucial que a rede de pessoas que a utiliza confie nela. O Bitcoin tem sido um player nesse jogo psicológico de confiança e reputação desde a sua criação, envolvendo-se em uma batalha entre a boa e a má imprensa, além de buscar a adoção por parte de outros usuários. Se há demanda, há valor. O Bitcoin definitivamente gerou demanda, o que nos leva à pergunta mais importante: o que está alimentando essa demanda e, mais especialmente, ela pode perdurar? Para entender isso, precisamos entender os desafios que o Bitcoin enfrenta e como ele avança. Houve uma guerra interna na comunidade do Bitcoin, conhecida como a Guerra do Tamanho de Bloco. Esse conflito não foi causado por uma ameaça externa, mas sim por um problema interno, enraizado nos próprios fundamentos do Bitcoin. O problema da escalabilidade é uma questão central. Satoshi Nakamoto programou o Bitcoin de forma que cada bloco na cadeia possa conter apenas 1 megabyte de transações. Além disso, foi estabelecido um nível de dificuldade que garante que a geração de cada novo bloco leva cerca de 10 minutos. Essas decisões inadvertidamente acenderam o conflito, e para entender melhor isso, vamos analisar alguns números. O tamanho médio de uma transação é cerca de 380 bytes. Sendo assim, cada bloco dentro da cadeia de blocos contém cerca de 2.759 transações. E se cada bloco leva aproximadamente 10 minutos para ser gerado, isso resulta em uma capacidade de processar apenas 4,6 transações por segundo. Em contrapartida, outros sistemas, como a Visa, podem lidar com mais de 24.000 transações por segundo. O problema fica evidente. A escolha técnica feita por Nakamoto gerou um racha na comunidade, dividindo-a entre os defensores dos grandes blocos e os defensores dos pequenos blocos. A facção dos grandes blocos argumentava que qualquer moeda precisa ser capaz de lidar com um grande volume de transações, muito mais do que apenas 4,6 por segundo. Eles propuseram aumentar o limite do tamanho dos blocos. Por outro lado, a facção dos pequenos blocos argumentava que aumentar o tamanho dos blocos faria com que o Bitcoin se tornasse inviável para o usuário comum, devido à sua escala e tamanho, o que levaria à administração por grandes corporações, contrariando o princípio de descentralização que o Bitcoin foi projetado para preservar. No entanto, esse não é o único problema. A questão da energia também surge como um desafio significativo. E há pouco tempo, Elon Musk tweetou explicando que a Tesla, que já havia aceitado o Bitcoin como pagamento, não o faria mais, devido às preocupações com o aumento do uso de combustíveis fósseis para a mineração e as transações de Bitcoin. Esse único tweet desencadeou uma queda no valor do Bitcoin, de 50 mil para 40 mil dólares. O problema energético do Bitcoin não é novo, e a Universidade de Cambridge recentemente indicou que o consumo de energia do Bitcoin ultrapassa o da Argentina, tornando-se uma das questões centrais em torno dessa criptomoeda. Isso levanta a pergunta: por que o Bitcoin consome tanta energia? Mais uma vez, a resposta se encontra na visão de Satoshi Nakamoto. Ele projetou o sistema para funcionar dessa maneira. Cada computador na rede Bitcoin vota para validar as transações em um bloco. No entanto, como garantir que o indivíduo não possa simplesmente emitir uma grande quantidade de votos e manipular o sistema? Aqui é onde Nakamoto introduziu o conceito de prova de trabalho. Cada computador na rede Bitcoin precisa provar que realizou o trabalho ao votar. E essa prova de trabalho envolve resolver um problema numérico complexo, o que demanda uma considerável quantidade de energia. O primeiro computador na rede a resolver esse problema numérico reivindica a recompensa de alguns bitcoins, como forma de validar com sucesso o bloco. Esse processo é semelhante a uma loteria, onde os apostadores ou mineiros competem para resolver o problema numérico e consumir energia no processo.
na esperança de serem os primeiros a receber a recompensa em bitcoins. Nakamoto determinou que cada bloco deve levar 10 minutos para ser gerado. Isso implica que o problema numérico é ajustado em sua dificuldade para garantir que sempre levará cerca de 10 minutos para ser resolvido. Portanto, quanto mais computadores se unirem à rede, mais complexo se torna o problema numérico. A fim de manter o tempo de geração de blocos em 10 minutos, o problema vai tornando-se mais complicado, o que, por sua vez, exige mais energia e poder de processamento para ser solucionado. Isso cria um ciclo vicioso, embora no início fosse possível utilizar um computador comum para minerar bitcoins. Agora, são criadas fazendas inteiras com computadores extremamente potentes para continuar esse processo. O modelo de prova de trabalho, concebido por Nakamoto, foi uma solução inteligente para prevenir manipulações maliciosas na rede do Bitcoin, mas revelou-se altamente ineficiente em termos de consumo de energia e escalabilidade. Com a crescente preocupação sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global, o Bitcoin é colocado sob uma carga elétrica significativa. No entanto, muitos na comunidade Bitcoin rejeitaram as acusações relacionadas ao uso de energia, chamando-as de propaganda destinada a instilar medo, incerteza e dúvida. Comparar o consumo de energia do Bitcoin ao de países inteiros é injusto e impreciso. O Bitcoin não tenta ser um país, está buscando ser uma moeda ou uma reserva de valor. Além disso, os mineradores de Bitcoin estão sendo incentivados a adotar fontes de energia renovável, uma vez que isso reduz os custos de produção. Quando se trata de quantificar a proporção de energia renovável usada pela rede Bitcoin, as estimativas variam. Algumas análises prevêem que mais de 70% da energia será proveniente de fontes renováveis, enquanto outras sugerem menos de 30%. Embora o sistema bancário tradicional consuma mais energia do que o Bitcoin, devido ao manuseio de um maior volume de transações e usuários, o Bitcoin tem enfrentado críticas do mainstream. No entanto, uma conspiração maior está surgindo em segundo plano. Em 2019, um artigo escrito por um professor e um estudante da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, levantou a questão se o preço do Bitcoin estaria sendo manipulado por outra criptomoeda chamada Tether. O Tether é uma moeda estável que está atrelada ao valor do dólar americano. Isso significa que um Tether equivale a um dólar americano. Converter Bitcoin em um Tether é muito mais rápido que convertê-lo em dólares reais, e muitos detentores do Bitcoin recorrem a essa estratégia para proteger seus ativos em momentos de grande volatilidade do mercado. Segundo o estudo da CryptoCompare, 57% de todas as negociações de Bitcoin são realizadas em Tether. Essa moeda estável atua como uma fonte significativa de liquidez no mercado das criptomoedas. No entanto, o artigo de 2019 sugeriu que poderia ter ocorrido a emissão de Tethers em laço real, que seriam então trocados por Bitcoin para artificialmente aumentar a demanda. Isso resultou em uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos em relação à Tether Limit e à Bitfinex, as duas empresas por trás do Tether. E há ainda a ocorrência do Tether Printing, em que $1 bilhão em Tether são emitidos diariamente para a compra de Bitcoin e outras criptomoedas. A investigação revelou que a vinculação virtual da moeda Tether nem sempre foi respaldada pelo dólar dos Estados Unidos, como se acreditava anteriormente. Isso resultou em uma multa de $18,5 milhões e uma promessa de maior transparência. No entanto, esse evento lança uma sombra sobre a questão da manipulação do mercado em torno do Bitcoin. Vale ressaltar que existem as chamadas baleias no mercado das criptomoedas. Essas são indivíduos ou instituições que possuem grandes quantidades de bitcoins. Por exemplo, de acordo com a CoinDesk, havia cerca de 230 endereços de carteira com mais de 1.000 bitcoins em janeiro. Além disso, acredita-se que Satoshi Nakamoto possua cerca de 1 milhão de bitcoins, o que representaria mais de 4,7% da oferta total de bitcoins. Isso levanta a questão: o que aconteceria se Nakamoto decidisse vender suas moedas? Embora seja improvável, isso destaca o potencial das baleias de Bitcoin para causar grandes movimentos de preço com suas ações. Contas de mídia social são dedicadas a analisar os movimentos das carteiras que contêm grandes quantidades de bitcoins. Essa concentração de bitcoins nas mãos de poucos indivíduos pode prejudicar a descentralização e o anonimato do Bitcoin, tornando-o um alvo para manipulação de mercado.
Em 2011, o cenário das criptomoedas começou a se expandir além do Bitcoin, com o surgimento das altcoins. A tecnologia blockchain não estava mais restrita ao Bitcoin, e essas altcoins ofereciam soluções para os problemas do Bitcoin ou criavam algo completamente novo. Porém, o mercado das criptomoedas era semelhante ao Velho Oeste, repleto de debates sobre quais moedas eram legítimas e quais eram apenas golpes. O Ethereum, que surgiu em 2014, introduziu a ideia de contratos inteligentes e aplicações descentralizadas na blockchain. Isso trouxe um novo nível de funcionalidade e potencial para a tecnologia blockchain, indo além do Bitcoin. O mercado das criptomoedas é altamente dinâmico e evolui constantemente, assim como a internet se desenvolveu desde a sua era da bolha das .com. Em resumo, o Bitcoin não é apenas uma febre passageira, mas sim uma história em andamento. A tecnologia blockchain é poderosa e tem aplicações além das moedas. O mercado das criptomoedas continua a evoluir e, assim como a internet, se transformou em algo muito maior do que se previa. O futuro das criptomoedas também é instigante e promissor. Se você gostou desse conteúdo, então luta comigo. Não deixe de curtir, comentar e se inscrever para mais análise e insights do mundo cripto. Até mais!